galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um videozinho lá do Ei Nerd. Hoje vamos de 90 furos de roteiro da temporada final de Stranger Things. Ainda bem que o número que de furo da peneira é pouco. 90? Olha pelo lado positivo, podia ser 100. Rapaz, mas 90... Galera, esse número eu acho um absurdo. Eu acho. Mas, é como eu já falei em outro vídeo. Não sei, mas eu não sei, mas eu acho que eu tenho certeza no meu sei que não estava sendo planejado nada de final, nada de prolongar essas temporadas. Deu certo, a Netflix quis, meu amigo, né? Continua mesmo sem história e vamos ter um final daqui para depois. Agora não. E aí foi levando. E, cara, até onde eu entendi, a grande maioria não gostou do final. A grande maioria. Lógico que vai ter gente que gosta, lógico, porque o público é diverso, então tem gostos e gostos e, querendo ou não, alguém vai gostar, alguém vai se identificar. Mas a grande maioria não gostou, pelo menos até onde eu entendi, pelos comentários, a galera da live, os vídeos que a gente traz aqui. Show? Cara, 90 furos pra mim é muita coisa e a Thumb já tá dizendo um dos. Cadê os Demogorgon? Estão de férias, né? A gente já viu em outro vídeo que não tem. Galera, vamos lá, me ajuda. Se você já jogou algum RPG, você já jogou algum jogo, me diz aí, se quando você vai chegar lá no boss, não tem um monte de minion, não tem um monte de boneco de massa, já pra fazer os personagens, os protagonistas, ou no caso você, se enfraquecer, gastar recurso pra chegar lá só o bagaço? Sempre tem. Sempre tem. Principalmente RPG. E aqui não tem. Mas... bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. A verdade é uma só, né? Quando o final precisa de teoria de episódio secreto, é sinal que alguma coisa deu errado no roteiro, concorda? Depois da obsessão mundial, né, com a teoria do Conformity Gate Stranger Things, eu tô aqui pra prestar um serviço público pra vocês. Nada de teoria mirabolante, nada de passar pano. Hoje é 90 furos, inconsistências, respostas nunca dadas e pontas soltas de Stranger Things que a gente não vai deixar passar. Vamos lá. 90 é muito. 90 é muito. Inestrantes, Peter aqui. Pode rasgar a sua carteirinha do Caps, que você não tá louco, nem foi por falta de interpretação, ok? A fandom do mundo inteiro começou a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Listar os erros de Stranger Things. Lista de furo, lista de regra quebrada, lista de personagens esquecidos, lista de promessa que não se pagou, cara. E eu coletei absolutamente tudo pra você aqui, ok? Então bora que eu organizei o caos inteiro. Vamos ver cada consistência na lore e no mundo invertido. Furos com personagens e arcos, perguntas sem respostas sobre o passado, também o final da série. Cada absurdo lógico, erro de cálculo e cada derrapada que a temporada 5 deu. Tá preparado? Vamos começar do básico, ok? A mudança de cor no ponteiro de energia da rádio WSQK, que uma hora era cinza e outra hora o mesmo ponteiro era vermelho. E aí, Duffers, como é que vocês vão explicar essa, hein? Foi erro de continuidade? O estagiário de produção tava com as ideias cheias de Guaraná, cara? Se não foi erro do Vecna, foi de vocês. Aliás, esse argumento vale pra tudo nessa lista aqui a partir de agora, já que eles não entregaram o final secreto que ia resolver tudo. Bom, durante as temporadas 2, 3 e 4, o Will sentia todos os efeitos físicos de dano através da mente coletiva. Se incendiava os monstros ou as vinhas, o Will sentia. E no final, deu pra fritar o Demogorgon com eletricidade, incendiar o Devorador de Mente e dar até uma surra no Vecna, que era o mesmo que nada. E olha que quando a Joyce decapitou o Vecna, ele ainda tava vivo e o Will bem ali na frente. A temporada 5, cara, foi muito conveniente com o bem-estar do Will, né? Justamente quando ele tava mais conectado do que nunca. Para e pensa. Alguém consegue explicar a origem do fragmento Devorador de Mente dentro da maleta do cara da caverna? Não sei. Não, né? Nem a série. Esse era o gancho perfeito pra explicar a origem de tudo. Além disso, o plano do Devorador de Mente parecia só uma conveniência baseada em sorte. Rapaz, aqui, ó, se de verdade eles quisessem dar continuidade, essa pedra aqui poderia ser um gancho para um outro Stranger Things. Por quê? Porque o Stranger Things é um seriado que não necessariamente é para ser focado apenas no que tá acontecendo, porque literalmente o mundo é grande, né? É um mundo invertido. Porque são coisas estranhas. Então, eles poderiam pegar o nome e expandir o universo. É a origem desse bicho aí. Criar outras coisas, outras obras, outro tudo. Né? Tudo! Posso ser que tenha ainda, né?
Pode. Aí explicar algumas Mas aí coisas. seria interessante ter dado o gancho aqui pra gente que assistiu ficar hypado pra esperar o próximo. É. Mas não foi feito assim, né? Se não tivesse entrado na caverna e tido a curiosidade de abrir a maleta, nada teria acontecido. E mesmo que o Devorador de Mentes tenha manipulado o Henry pra fazer isso, a explicação fica por nossa conta, né? Não da série. Aliás, se um fragmento do Devorador de Mentes manipulou o Henry, como que o Devorador de Mentes completo, pleno, conectado no Vecna e nas 12 crianças, não dominou as mentes da galera lá no abismo? Ele só andou igual a aranha gigante. Mas e os poderes dele? Cadê o boss final agindo como boss final? Final boss. Oh. Tá, e a história dos milkshakes no meu Vaults? A loja de conveniência não vende milkshake e não teve nenhuma cena dos garotos tomando milkshake lá. E o pior, nenhum personagem questionou esse erro no discurso do Will. Outra coisa sem noção da confissão do Will foi relembrar os passeios na floresta como ponto alto da infância. Sério mesmo, cara? Na floresta que ele foi perseguido por um monstro pra ser levado pro mundo invertido? Eu acho que não era foi eles trauma o brincando suficiente, não? de Tá, e aquele RPG. tanque de água limpinho no mundo invertido que fez parte do plano final contra o Vecna? Isso contradiz a lógica que a própria série criou desde o início. Não tem água no mundo invertido. A piscina onde a Barbie morreu estava seca. O Steve foi sugado no Lago dos Namorados e caiu no Lago Seco no mundo invertido. Galera, essa conveniência aí foi de doer. Bom, o próximo é, os criadores disseram que a peça de Stranger Things era canônica, né? Canon. Mas na série, Joyce, Hopper e Karen, enfim, né? Nenhum adulto reconhece o Henry como antigo colega de escola. Como assim eles adotaram o nome inventado pelas crianças e nunca questionaram a identidade real do vilão? Cara, para, né, cara? Não dá. Aí a Kylie é trazida de volta pra história e usa os poderes dela só pra tentar a fuga contra os militares. Cara, quantas vezes ela usou o poder? 2 vezes? Galera, ela pode ter sido uma personagem que ninguém amou, mas me diz então, se ela tá na série, tá na missão final dentro do mundo invertido, por que ela ficou fazendo papel de árvore no resto dos episódios? Porra, falando em papel de árvore, eu achei um absurdo eles trazerem a Linda Hamilton, a fucking Linda Hamilton pra série, e ela basicamente fazia a mesma cena toda vez. Cara, a Doutora Kay só apareceu pra dar bronca nos militares. Cadê ela, cara? Naquela vibe saracona. Porra, Não cadê? tem. Sabe, num duelo Não tem. épico contra Nancy. Pra piorar, no fim a Doutora Kay simplesmente não tem final. Desapareceu da história como se não fizesse diferença. Desperdício total aqui, cara. Desperdiçado. Eu reparei, você reparou, todo mundo reparou. Cadê os Demogorgons na batalha final? Cadê? Toda hora eles apareciam em Hawkins e foi falado que o Abismo era a dimensão original deles. E também dos Demodogs e Demobats. Cadê o exército de monstros aparecendo durante uma invasão do inimigo? Cadê a mente coletiva funcionando quando o Vecna e o Devorador de Mente foram atacados? Os Duffers disseram que eles deviam estar, né, em outro lugar nessa história. Porra, na boa, não insulta a nossa inteligência. E Nossa, gostei dessa frase. Porque tem muito vídeo e até na própria live eu falo, cara, estão me chamando de burro de tabela. Estão dizendo que eu não tenho massa cefálica pra pensar. Porque, mano, Insultando a inteligência. sim, porque poderia ter feito de outro jeito, cara, não sei. Como já foi falado aqui pelo Peter e pelo Clark e outros que nós já trouxemos aqui, cara, o que poderia ter sido feito é muito personagem. Divide o grupo, faz com que um grupo chame a atenção de todos enquanto o outro resolve. Porque já, se não vai dar tempo, ter tempo de tela para todos, mano, vamos fazer um negócio mais bacana do que jogar todo mundo no meio lá, a menina virar uma deusa ex-máquina, os outros fazer as coisas sem sentido. É triste. todo mundo ficou pensando, né? Como assim ninguém se machucou na luta final? Que luta final é essa que os mocinhos não saem arrebentados? Meu irmão, tinha que... Não, pera aí. Isso aqui é outro que eu tenho. Cara, eu fiz o mesmo questionamento quando nós estávamos assistindo Bem-vindo a Derry. Cara, eu fiquei assim, não é possível. Não é possível, cara. A série tem que ser corajosa, mano. Nesse caso também, faltou culhão pra tirar os personagens. Porque se não tiver perca, se não tiver... De verdade. Vamos lá, galera. Você tá assistindo aqui uma parada. E eu já falei isso em outro vídeo. Você acha que todo mundo é boneco se não tiver caldo de nada. Vocês estão contra monstro. Cara, não tem nenhuma perca, não tem né? uma perca, um arranhão, um ai. Um ai. A gente sentiu essa falta também no Bem-vindos a Derry. Porque quando a gente tava assistindo o primeiro episódio, beleza, vai lá embora, um monte de criança. Cara, massa. Só que depois... Fica o grupinho até o final, só morreu o Rich, né? E eu nesse momento eu dei pausa. Eu falei que meu amigo, não é possível. Se todo mundo sair vivo daqui, mano, eu não vou gostar da série. Porque parece que tem medo de tirar a personagem. E outros que morrem por burrice. Não, até hoje eu nunca vou esquecer. O cara
treinado, militar, se jogou na frente da bala. Por quê, velho? Pô, e ninguém se importa com ele. E foi o único que morreu. Não, cara, me ajuda. No mínimo, sair todo ferrado. E a conexão do Will com o Vecna? Você entendeu como e por quê? Não, né? Porque não teve mesmo nenhuma explicação do porquê justamente o Will foi escolhido como o primeiro veículo do Vecna. Por que naquela noite? Sabe por que logo ele? Nada. Aliás, o Will e o Henry compartilham aniversário, dia 22 de março. Isso tinha margem para enriquecer a explicação da conexão. A série fez questão, inclusive, de trazer essa informação e simplesmente que não serve pra nada nessa história. Tipo, pra quê, cara? Eu costumo dizer que sementes são plantadas pra ser colhidas lá na frente. Cara, nessa série foi plantada uma cacetada de semente e nenhuma foi colhida lá na frente, né? Sabe outra data que também não serve pra nada? 6 de novembro. O aniversário da captura do Will. Por que o Vecna sempre executava um plano novo nessa data? A gente não ficou sabendo simplesmente porque o roteirista não se importa. E falando no Will, tem mais uma. A discussão entre ele ser um bruxo ou mago, né? Isso foi enfatizado algumas vezes na temporada final, pra não virar nada também. Foi só um ruído mesmo. E uma das partes principais do plano final veio a partir da segunda frase. Se o cérebro morre, o corpo morre. Lembra disso? Mas o Devorador de Mentes morreu bem antes do Vecna. O Vecna só morreu mesmo com o golpe da Joyce. O plano todo foi baseado numa frase e essa frase não valeu de nada. De nada, né? Outra coisa que não deu em nada foram os poderes do Will. Na boca, eles não afetaram nada o plot final. Ele só usou o poder pra conversar com o Vecna. Cara, o que aconteceu aqui foi uma falha grotesca de roteiro e eu vou te explicar. Existe um conceito chamado de arma de Chekhov. O Chekhov foi um dos maiores escritores de livros, contos e peças de teatro do século XIX. E ele dizia assim, ok? Nunca se deve colocar um rifle carregado no palco se ele não vai disparar. É errado fazer promessas que você não pretende cumprir. Ouviram, irmãos Duffers? Vocês entenderam onde eu quero chegar com essa citação, né? Porque coloca expectativa, Isso. gera hype e no final você espera muita coisa acontecer, só que muitas das vezes não lhe entregam nada. Aí você fica frustrado, você fica triste e começa a ver com outros olhos. Mano, é triste. Cara, eles turbinaram o Will de poderes, colocaram ele pronto pra encarar o Vecna. E eles não lutaram a vera. Cara, os Duffers pegaram o manual do Chekhov e simplesmente limparam o popô com as folhas. Só pode. E a lógica é que a série mesmo criou sobre os monstros. Toda a temporada parecia uma criatura nova, né? Menos na temporada final. Temporada 1, Demogorgons. Temporada 2, Demodogs e Devorador de Mente. Temporada 3, o Devorador de Mente turbinado. Temporada 4, Vecna e Demobats. Na 5, nenhuma criatura nova. Nem mesmo na dimensão X, que era a dimensão de todas as criaturas. Nada. E tinha monstro pra aparecer. E mais uma vez a gente entra no erro com a arma de Chekhov. Um monstro foi prometido várias vezes durante a série, né? O Tessalhydra, né? Que é o dragão de 3 cabeças. E pra quê? Caraca, pra nada. era um Eles momento falam de agora, Demogorgon viu? e aparece Demogorgon. Eles falam de Vecna, surge o Vecna. O Will desenha o Devorador de Mentes, tem o Devorador de Mentes. Mas o Will, conectado na mente coletiva, também desenhou o dragão de 3 cabeças. Mas isso, né? Pra quê, né? Ia ser Não era massa, nada. E o Hopper afetado pelo Vecna, alguém entendeu a lógica disso? O Vecna entrou na mente do Hopper sem eles se encontrarem fisicamente, sem o Hopper entrar em transe, nada. A ilusão foi legal, né? Deu uma dificuldade nas coisas quando ele quebrou lá o tanque da 11, da Eleva. Mas foi totalmente sem sentido. E o que aconteceu com a família Turnbull? Os pais e a irmã do Derek foram drogados, tiveram a casa invadida pelo Demogorgon. A galera fez o maior estrago ali. E aí, como é que ficou isso? A série resolveu não explicar também. Ninguém ia notar, certo? A Robin e a Vicky sem encerramento. Faz sentido pra vocês? A Vicky foi jogada no meio dos acontecimentos centrais do fim da temporada pra não aparecer nem no epílogo. Então, assim, pra quê? No final, a Robin até fala na rádio que Hawkins tá diferente do que ela lembrava. Mas ela não diz o que mudou. O que mudou? As memórias dela foram afetadas? As pessoas da cidade mudaram? Em que sentido? Isso tinha que ser mais elaborado. Falando em mal elaborado, por que a Suzy foi simplesmente apagada da série? A namorada Oi, dele, Ele né? é apaixonado cara. por ela e na temporada 5 é como se ela nunca tivesse existido pra ele, entende? Isso poderia ser resolvido com uma frase no roteiro, mas eles não quiseram. Uma frase eles não quiseram. A A gente gente sempre fala fala isso, muito né? isso. Uma frase, Cara, uma frase, um flashback, uma um conversa. takezinho. Cara, é, qualquer coisa. É. Qualquer coisa é melhor que nada. True. Meu Deus, velho. A Max, hein? A Max ficou 1 ano e meio em coma no hospital. E a série tratou como se ela fosse sozinha no mundo e só tivesse os amigos, né? Não tem lógica isso aí. Falando na Max, ela ficou cega na temporada 4 e acordou na 5 enxergando plenamente. Cara, que retcon é esse aí? Né? Bom, agora essa aqui não tem perdão. A pergunta que todo fã de Stranger Things se fez há 10 anos e eles não tiveram a decência de responder. Quem abriu a porta pra capturar o Will no primeiro episódio da série?
Demogorgon não tem telecinese. O Vecna não existia para os criadores da série. E aí? Você entendeu por que o Vecna precisava de exatamente 12 crianças pro plano final? Pois é, ninguém entendeu porque simplesmente não tem explicação. Os Duffers tiveram que explicar em entrevista e a resposta é ainda pior do que a dúvida. Eles disseram que 12 era um número simbólico, mas qual o sentido desse simbolismo? Para ser simbólico tem que ter algum sentido. A real é que esse número 12 foi aleatório, né? No máximo, tipo um capricho do Vecna, ou melhor, dos roteiristas da série. Falando nas... Não faz sentido nenhum, né? É triste. Ainda tá com a 30, ó. Então em 30, falta 60 ainda, né? Eu ficava calado. Se fosse me perguntar na coletiva, não. Porque sim. Hoje eu dizia assim, vai ser respondido na próxima temporada. É, isso. Num spin-off, vai ser explicado aí. Não, qualquer coisa, velho. 12 crianças, a série não se preocupou em dar um final pra elas, né? Sendo que todas elas passaram pelo mesmo que o Will passou. Pro Will foi importante, foi traumático. Mas pra elas, não. E não vem argumentar que 4 crianças apareceram na cena final, ok? O sentido deles ali não era sobre eles mesmos. Eles foram um argumento narrativo pra falar de Dungeons and Dragons na infância. A série veio desde a temporada 2, criando uma tensão entre o Will e o Mike. Pra no fim, né, isso nunca vira pauta e o Will simplesmente supera numa conversa de 2 minutos. Foi uma construção de anos pra não servir pra nada. Os esporos no ar do mundo invertido eram coisa séria. Na temporada 1, os cientistas entravam com roupa de risco biológico. Parecia aquelas roupas de reator nuclear, por exemplo, como se estivesse entrando em Chernobyl. Tudo isso pra chegar na temporada 5 e a Robin dizer que é totalmente boa respirar aquilo. Sério? No geral, o mundo invertido deixou de ser uma ameaça real e virou cenário. Só isso. Outra coisa que no início da série, o Will quase morreu depois que saiu do mundo invertido. Mas na temporada 5, a criançada passou pela mesma coisa e no fim só precisou cuspir, fumaça e beleza. Todo mundo saudável, né? E o que foi feito com as grávidas do laboratório? Elas apareceram no flashback, mas nunca foi explicado se elas saíram dali. E outra, por que os personagens têm empatia seletiva, né? Porque era um crime no laboratório usar as mães e os bebês como cobaias de teste. Mas explodir todos eles tá ok? Falando em mãe, a Joyce foi consolar o Will e disse que ele tinha 11 anos quando ele sumiu. Mas na verdade ele tinha 12. Cara, o pior ano na vida deles e ela confunde a data. E a visão que o Vecna mostrou pro Will na temporada 5? Não era grave demais? Não merecia ser revelada? Além disso, o Vecna faz o Will ser o espião dele mais uma vez na temporada 5 pra saber onde a Max estava. Depois o Vecna ficou sabendo o plano inteiro. Mas o que ele fez com essa informação? Nada. A única coisa que ele fez foi bagunçar a mente do Hopper pra ele quebrar o tanque de água. Depois disso ele ficou lá, de boa, conectado, né? Esperando a galera chegar no abismo pra pegar ele. O Vecna mandou os Demogorgons sequestrarem 12 crianças e levarem elas fisicamente pra dimensão X. Mas como que os Demogorgons fizeram essa viagem? A galera teve que esperar os mundos colidirem pra pegar um atalho. Se a dimensão X é a origem dos monstros e eles transitavam livremente entrando e saindo de lá pra Hawkins e pro mundo invertido, essa viagem ficou sem explicação, né? Bom, pra variar. Falando em passar de um lugar pro outro, a Max quase não passou pelo buraco da caverna, né? Então, como que o fofucho do Derek atravessou se só tinha aquele espacinho ali? Você acha que ele ou qualquer criança ali teria mais força que a Max? Mesmo várias delas? Cara, a passagem era impossível. E o Ted William, o pai do Mike, da Nancy e da Holly? Caramba, cara, um fucking Demogorgon invadiu a casa dele, sequestrou a filha, quase matou a mulher e ele só se viu de bucha aleatória. Ah, ele viveu, pronto. É isso? Stranger Things sempre teve diretamente ligado à sobrevivência, sabe? Sobrevivência e traumas também do Will. Isso tudo pro final dele ser uma projeção, digamos, do Mike, imaginando ele num bar gay. Sério que o Will passou por tudo isso pra poder dar um peteleco casual? Cara, o final dele nem é um final real, é uma história inventada. Não é aceitável. Os flashbacks do Henry da escola apareceram na série. Isso era perfeito pra conectar as respostas que existem na peça e trazer isso pra série. Mas no fim elas não tiveram nenhuma função pro entendimento das coisas. Aliás, falando da peça de teatro, os Duffers disseram que não precisava assistir The First Shadow pra entender a 5ª temporada. Isso porque tudo que fosse essencial estaria na série. Mas não tava, né? Não tava. Cadê a Pat? Ela é uma personagem que nunca apareceu. Caraca. Ela nem é mencionada na série. Mas ela é fundamental pra entender o Henry e o conflito dele entre luz e trevas. Cara, isso aqui foi um vacilo gigante. Os Duffers também prometeram uma morte. Aqui seria interessante ele promover a peça. Cara, como é? Eu Como entendo. é que pô, não precisa assistir, não. Esses caras é maluco, é? Cara, tipo assim, eu entendo porque tem vários tipos de público, né? Tipo assim, lógico que vão ter uns que vão falar assim, ai meu Deus, eu vou ter que assistir a peça pra entender. E outros, não. Tá, eu assisti a peça e não faz tanta diferença, eu entendo. Eu entendo esses dois públicos. Aquele acha que precisa, obrigado a assistir a peça pra entender o final de tudo. E aquele que não necessariamente precisa. Só que pra a história,
Pra entender que a galera tá trabalhando junto, não seria interessante? Não, galera, ó. Não necessariamente precisa entender, mas... Pra assistir pra entender, mas caso você queira mais informações, ricos detalhes, vá sim, assista a peça. E aí você vai ter muito mais informação que só assistir o seriado. Assistir o seriado vai ter uma conclusão bacana? Vai. Mas se você assistir lá, vai ser melhor experiência pra você. É. E aí a galera ia lá assistir a peça, aí todo mundo ia ficar feliz. Aí o cara mete uma dessa. Macho, não. Morte brutal na série. Você viu alguma? E o Hopper, hein, cara? Ele é dado como morto nos Estados Unidos, volta milagrosamente de uma prisão soviética, passa a temporada 5 inteira como um terrorista, pra terminar no mesmo emprego na mesma cidade. Ninguém achou estranho, ninguém da cidade se questionou, pelo menos se impressionou com isso. E em que ponto o Hopper esqueceu todos os traumas e virou um cara good vibes, positivão, daquele jeito, alto astral? Eu não tô falando nem de ter superado a morte da Eleven, né? Mas até o trauma pela perda da Sarah, ele esqueceu. Agora o vacilo total. É explicado com todas as letras, com provas materiais, que o Mundo Invertido travou no dia que o Will foi sequestrado. Mas aí, no fim da temporada 4, o baile de inverno que estava acontecendo em Hawkins, naquela noite apareceu também no Mundo Invertido. Eles terminaram a temporada com essa contradição no tempo e nunca explicaram a lógica disso. Outra coisa inexplicável nesse sentido é que na temporada 1 o Will se comunicava com a Joyce pelos pisca-pisca, né? Mas as luzinhas não estavam na casa quando o Mundo Invertido travou. Elas vieram depois. Então como que o Will conseguiu usar elas estando preso no Mundo Invertido? Aquelas luzes não existiam lá, galera. Da mesma forma, o Will apareceu numa película na parede na temporada 1. E mais uma vez a série esqueceu disso e nunca explicou como isso aconteceu também. E você reparou que a Eleven ganhou uma habilidade nova do nada? No episódio 3, na temporada 5, a Eleven simplesmente leu a mente de um dos guardas. Tipo, como que ela conseguiu ler a mente do guarda e entrar num corredor onde o guarda não tava? Ela simplesmente desenvolveu a capacidade de localização a partir da mente do cara? Como? Quando? Isso aí foi simplesmente uma conveniência, não tem como. E falando em conveniência, né, os militares capturam todo mundo e soltam rápido demais. Mas qual o sentido disso? Da mesma forma que não faz sentido os militares aparecerem de repente. Porque pensa, eles tiveram que lidar literalmente com um grupo terrorista armado o tempo todo até a explosão do Mundo Invertido. E na cena seguinte eles apareceram da cidade sem nenhuma consequência pra ninguém. E você lembra que o Vecna e o Devorador de Mentes gostavam de frio. Mas no final, o cenário da Dimensão X, que é o lugar original deles, é um lugar deserto. Verdade! Agora, outro erro de lógica, né? No final tinham vários bloqueadores perto da Eleven. E a Kali milagrosamente estava viva e ajudou a Eleven à distância. Já começa estranho aí, porque não tem lógica a Kali ficar viva por horas e ficar lá esperando até a hora do ato final só pra ajudar a Eleven. Mas piora, nunca foi dito que a Kali também tinha... Ela tava lá aqui, ó, com um papelzinho do roteiro, esperando acontecer. Opa! Você vai morrer só nessa hora aqui. Ah, chegou! Mas pelo amor de Deus, velho. Poderes de localização. Como é que ela sabia que a Eleven, lá na, sei lá, no Cafundal do Judas, tá precisando da intervenção dela bem naquela hora. E nunca foi mostrado que a Kali tinha capacidade de criar ilusões à distância. Era sempre ilusões perto dela. E aí, né? E piora mais, como que a Kali ajuda a Eleven se o laboratório já tinha sido destruído? E mais ainda, como que a Eleven arrasta o Mike pro vazio sem tanque de privação sensorial, sem silêncio? Nem o lenço nos olhos ela precisava mais. Ué, mas antes disso, como é que a Eleven saiu do carro e foi pro portal sem que ninguém percebesse? Os amigos estavam com ela e não viram, né? Ela era o principal alvo dos militares, mas eles também não viram. A Kali deixou ela invisível? Se for isso, a gente volta pro looping de como a Kali sabia que tem que fazer isso exatamente naquela hora. E a distância, né? Mesmo com o laboratório explodido. No fim, o arco da Eleven não fez muito sentido. Essa ideia de que ela precisava morrer pareceu forçada demais. Você também não sentiu isso? E a destruição do Mundo Invertido? Porque antes era perigoso demais explodir ele. Depois, sem alteração física ou química nenhuma, ficou viável explodir ele. Tranquilo, pode explodir. Esquece a teoria do Dustin. Pensa nos elementos ali, ok? Nada mudou. E de repente eles decidem que podem explodir. E mais, essa explosão de dimensão não causa estrago nenhum em Hawkins. Outro detalhe também é que antes, os portais para o Mundo Invertido pareciam muito mais difíceis, mais grossos, ameaçadores. Lembra da primeira temporada? Para ir do mundo real para o Mundo Invertido, eles passavam por uma camada enorme, né? Era. Quase um túnel de coisas gosmentas. Mas na temporada 5, o maior portal dimensional era fino e protegido só por uma placa simples de metal. Não tem lógica. E o básico, né? O salto temporal resolve tudo rápido demais. Fácil demais, bonito demais. Ninguém gostou desse trabalho preguiçoso aí.
Voltando um pouquinho, né? Como é que o Murray atravessava o bloqueio militar facinho, como se fosse entregador de delivery? E o mais incrível é que ele transportava armas e suprimentos extras numa zona militar sem explicação nenhuma, e mesmo assim... Desliga a mente, desliga a cabeça. E o relacionamento do Jonathan e a Nancy? Ninguém conseguia ter certeza se eles estavam se declarando, né, ou estavam terminando. Foi tão confuso que os Duffers tiveram que explicar isso fora da série, dando uma entrevista lá. Outra coisa que não fez sentido foi a Nancy chegar nessa cena e admitir que ela não sabia o que ela queria da vida. Logo a Nancy, que desde o início era a personagem que mais tinha certeza de tudo que ela queria. Pra que criar e cultivar uma personagem decidida, teimosa, pra dar um final frágil assim, percebe? Além disso, foi totalmente conveniente, cara, a matéria se estabilizar dentro da sala justamente na hora que o Jonathan e a Nancy, né, não iam ter como sobreviver. Porra, bem... facilidade de roteiro. E a Max ficou 1 ano e meio em coma e mesmo assim conseguiu se formar no ensino médio junto com os amigos. A mesma Max que nunca foi uma boa aluna na escola. Tá. Lá no final, o Murray e o professor, o Sr. Clark, simplesmente evaporam da história. Tuf. A participação deles se resumiu à conveniência durante o plano final. Depois que eles ajudaram a turma, a série não se importou mais com eles. E por que a série enrolou, mostrando detalhes da subida pra Dimensão X com o grupo, mas quando foi a parte da Eleven indo pra lá, eles não mostraram? Na boa, cara, a protagonista indo sozinha pra outra dimensão num momento crítico e ninguém se preocupou em mostrar, perderam a chance de fazer um negócio épico, né? Sabe outra cena importante também que eles simplesmente não se importaram em mostrar? Como que a Holly saiu do sonho do Vecna? Uma temporada inteira focando nela presa lá e na hora da fuga, nada. A gente que lute, tipo, não, se vira aí, né? Pensa no como é que ela fez pra sair. Uma das cenas que mais se destacaram na teoria do Conformity Gate foi a do Lucas dizendo que não acreditava em coincidências. Aí a série jogou um monte de coincidências. E eram só coincidências mesmo. Agora vamos falar das músicas. Pra começar, por que o Vecna deu a música favorita pra Holly dentro da prisão mental, se a própria série tinha estabelecido que a música favorita era a forma de se libertar dali? Tá, você pode dizer que isso foi porque a Max ia revelar depois que a música não tinha tanta importância. Mas foi só a música que salvou ela no cemitério quando o Vecna pegou ela na temporada 4. Lá não teve nenhuma referência da conexão dela com o Lucas ou com os amigos ali. Foi só a música e mais nada, cara. Você quer ver um erro bobo que nunca foi consertado? No cartaz de desaparecido do Ed, lá na temporada 4, diz que ele tinha 17 anos em 1986, quando ele foi visto pela última vez. Ou seja, ele nasceu então em 1969. Mas na temporada 5, a lápide do Ed aparece com o nascimento dele em 1966. Ou seja, na lápide ele morreu em 86, com 20 anos. Cara, que matemática é essa, galera? Na boa. E o que o Adil e o Dr. Warren sumiram e nunca mais foram nem citados na temporada 5, como se eles nem tivessem feito parte da história. Aliás, o Adil chegou em Hogwarts no fim da temporada... Sabe, foi o que eu pensei agora? O Sessão Nerd, ele nunca vai conseguir fazer os easter eggs, os detalhes do jeito que ele sempre faz. Ele tem que fazer o oposto disso. Encontra os erros, Igual os erros. É. Caraca, velho. Ao invés de ter detalhes pra deixar a obra rica, ele vai ver o que empobreceu a obra. Nossa. 4. Então como que ele foi embora da quarentena e o cerco militar? Outra coisa, a Dimensão X era uma dimensão distante, né? Cheia de monstros, contra a biologia e tal. E mesmo assim tem oxigênio ideal para humanos. Temperatura legal, nenhuma radiação. Sério? Você quer ver outro conceito confuso? Os militares queriam reiniciar o programa do Dr. Brenner no pior local do mundo nas vésperas do apocalipse. Qual o sentido de fazer tudo isso dentro do mundo invertido debaixo de Hawkins? Por que eles tinham que fazer tudo exatamente lá? O que impedia de fazer em outro lugar? Nada. E você não achou as brigas do Steve e Dustin muito forçadas? A série tentou empurrar a ideia de que era, né, resposta ao trauma de perder o Ed. Mas qual a necessidade disso dentro da narrativa? O Dustin sempre foi o mais fofo de todos, né? Ele sempre endeusou o Steve. Aí eles passam a maior parte da temporada tretando por nada. Não precisava disso pra chegar na cena que o Dustin se mostra vulnerável pro Steve, admitindo que tinha medo também de perder o Steve, né? Falando no Steve, ele virou treinador do time de beisebol da escola. Só que ele nunca foi visto jogando beisebol. Ele era atleta do time de basquete. Qual a lógica disso? E vamos pra despedida do Mike e Eleven. Sem beijo, sem eu te amo, só um amigos não mentem, sem expressão. Sério isso? É assim que termina o casal principal, o primeiro amor deles. Falando da frieza da Eleven, qual a explicação dela não se emocionar vendo a Max fora do coma? Por outro lado, em que ponto a Max e o Will viraram melhores amigos se abraçando o tempo todo? Caramba, galera, que lista, hein, cara? Mas antes da gente se despedir, eu quero deixar claro pra vocês, toda essa reclamação aqui, não é porque eu passei a odiar a série, não tem nada a ver, né? Não é pra gerar hate, mas é aquela discussão de sempre sobre detalhes, porque a gente é pegado com isso tudo. E a própria série incentivou a gente a prestar atenção em tudo, concorda? Deixei escapar algum desse aqui não faz sentido pra você, tipo, a P3 você forçou. Tô olhando os comentários agora.
toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante. Gostou desse vídeo? Vai ter muito mais esse ano inteiro, cara. 2026 é um ano incrível pra cultura pop. Acredito no que eu tô falando desse canal, vai ter muitas mudanças. Espero que você participe de todas. Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Caramba, que lista longa, hein? Caraca. Nossa, tinha tudo pra ser a maior e melhor série de todos os tempos até então. Da Netflix. Da Netflix. Com certeza. Galera, Tinha tudo. assim, Tudo. Os atores entregam. Entrega. Né? Nossa, são carismáticos. Eu comprei o casalzinho aqui da 11 com o menino. Cara, Ai, eu acho muito diferente, tá? Porque, tipo assim, às vezes a gente vai assistir um filme, né? E a gente tem uma expectativa no casal principal e tudo mais. E muitas das vezes, o que acontece? Eles metem uma cena de beijo que o cara fica assim, what the fuck, velho? Por que eles meteram essa cena de beijo aqui? Às vezes eu não sou comprado, às vezes acho muito paia. E quando a gente espera que aconteça? Quando a gente, meu amigo, é a despedida, é o final. Ah! Acontece! Aí não acontece. Cara, qual foi a decisão pra isso, velho? Tipo assim, caraca, mano, isso, vamos deixar em aberto mesmo, porque esse não vai ser a despedida. Por favor. Galera, eu não sei se vai continuar tendo Stranger Things. Eu acho que não. Eu acho que a repercussão desse final não vai alavancar um spin-off. Eu acho, tá? Eu acho, mas vocês sabem que Netinha, tá difícil pra alavancar alguma coisa hoje em dia. Eu acho que possa sim ter outra temporada de Stranger Things, focando em outras coisas, com outros personagens, tudo novo. True. Eu não sei se com esse final aqui me chamaria a atenção para assistir lá. Será que se anunciassem que estaria saindo, você ficava no hype? Não sei. Deixa aí nos comentários. Show demais, galera. É isso, estamos falando por agora. Até a próxima.